Estamos aqui com a professora Kari Fornec, professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade Vale Taquari Univates, e estamos aqui para conversar, bater um papo sobre a questão da docência no ensino superior. E a ideia é trazer alguns questionamentos para a professora e, a partir disso, elencar algumas possibilidades para pensar sobre o tema. Então, uma primeira pergunta, professora Kari, bem-vinda. Na sua visão sobre a atividade e a profissionalidade docente no ensino superior, quais são as suas considerações sobre isso? Olá, professor Tiago, olá a todos. Então, o que a gente pode pensar a respeito desse tema é que existe um conjunto de saberes que são necessários para que a gente se torne professor em qualquer área, não só na educação superior, mas também na educação básica. Mas especificamente sobre a educação superior, me parece que as atividades do docente se resumem basicamente a 3 esferas. Uma é o professor ter o adequado conhecimento técnico da sua área de conhecimento. Bem, se eu sou uma professora de linguagem, eu preciso dar conta desses temas. Se eu trabalho na engenharia, eu tenho que dar conta dos temas da engenharia. E assim por diante. Então, o saber técnico, por assim dizer. Existe uma outra esfera que é tão importante quanto, que é o saber pedagógico. Quer dizer, o que eu devo saber para dar conta de interagir com os meus estudantes em situações de aprendizagem. Então, eu preciso saber como se aprende, eu preciso saber que métodos são mais apropriados considerando como se aprende, preciso dar conta de questões de avaliação. Então, esse cenário que é o cenário pedagógico. E um terceiro cenário que que dá conta mais das atividades do fazer docente no sentido até mais burocrático, eu diria, que é caderno de chamada, as atividades que são vinculadas ao curso, as estruturas técnicas que os componentes curriculares assumem dentro do curso, que, enfim, dá conta mais de questões burocráticas do curso. Nenhuma delas é mais importante do que a outra. E aí o grande desafio é dar conta de administrar bem esses três cenários, eu diria. E aí a gente pode pensar, né, nessas 3 dimensões, né? Dimensão técnica, pedagógica e mais burocrática. E essas 3 dimensões também estão permeadas por desafios, né? Quando a gente pensa na docência, né? Quando a gente trata desses desafios no ensino superior, o que a gente pode considerar? Eu penso que um dos grandes desafios é a gente conseguir olhar para o nosso tempo com o filtro desse tempo. A gente tem uma tendência, pelos discursos coletivos que a gente escuta, dos colegas, enfim, dos professores, começar aquela clássica frase assim, porque no meu tempo funcionava diferente, porque no meu tempo era assim, porque no meu... A gente não está mais vivendo, não estamos mais vivendo aquele tempo. Então a gente precisa dar conta das demandas do agora com o conhecimento do agora. Claro, não desmerecer o conhecimento já construído, mas você precisa entender que as relações com o saber, as relações com a aprendizagem, com o próprio conhecimento e com os outros, inclusive, não estão moldadas do mesmo modo que estavam moldadas quando a gente era aluno. Então não é possível a gente pensar em ser professor usando o modelo que a gente tem dos nossos professores quando a gente era aluno. Esse me parece um grande desafio. Outro grande desafio é dar conta dos saberes necessários para a atualidade. Não se pode mais pensar, por exemplo, no meu entender, que o saber técnico da área do estudante seja suficiente para ele se tornar um bom profissional. Porque é preciso que ele saiba, além de tudo, além dos saberes técnicos, ele precisa saber conviver com as pessoas, ele precisa saber interagir com os outros, ele precisa saber o que fazer com aquele saber técnico da sua área. Então são grandes desafios para o profissional docente do ensino superior. Pensar que o cenário hoje não é o mesmo de quando a gente estudava e também pensar que as demandas profissionais dos nossos estudantes não são também tão simples quanto a gente imaginava que pudessem ser.
Bom, e quando a gente pensa nessa questão desses cenários que se modificam e que trazem novas demandas para a docência no ensino superior, a gente pode pensar sobre uma coisa que é central, né, que é a parte da ensinagem. Alguns autores tratam e usam esse vocábulo, ensinagem, e as implicações para os processos de aprendizagem no ensino superior. Como a gente pode conceber essa relação, ensinagem e aprendizagem? Eu penso que uma decisão importante que o docente precisa tomar antes de qualquer coisa é pensar qual é o sujeito com o qual ele está interagindo. E como esse sujeito aprende, como esse sujeito interage com os saberes necessários para a sua área de formação. Me parece que às vezes também existem alguns discursos pautados assim, bem, me tornei professor da universidade de ensino superior. Que método de ensino é o mais apropriado para determinado componente curricular? Eu penso que o movimento, antes de pensar em métodos de ensino, estratégias de ensino, também é pensar em conceitos um pouco mais basilares, de natureza pedagógica mesmo, que dizem respeito a quem são essas pessoas, que pessoas nós queremos que elas se tornem depois de passar por nós, e como elas vão interagir com o mundo do trabalho e com o conviver coletivo em sociedade, como elas aprendem, de que modo se dá a aprendizagem das pessoas nestes tempos que a gente está vivendo agora, não se dão do mesmo modo como sempre se deram. E então, em vista disso, em vista dessas decisões, pensar, bem, se esse é o perfil de indivíduo que eu desejo construir, que eu desejo que passe por mim durante o processo de formação, que estratégias pedagógicas eu devo selecionar para dar conta dessa aprendizagem? A decisão por aquilo que eu vou fazer na sala de aula deve perpassar uma decisão anterior a ela, que é como se aprende, o que se faz com conhecimento, que perfil de diplomado eu estou desejando, e então sim, as escolhas por métodos de ensino, estruturas de avaliação e por aí vai. Isso significa dizer, por exemplo, que não adianta seguir roteiros fechados sem entender quais são as concepções de ensino e aprendizagem que vão nos sustentar quando a gente trata também do ensino superior. E aí uma pergunta, considerando nessas escolhas que o professor faz, o que a gente poderia considerar como sendo um profissional docente competente? Essa é uma pergunta bastante complexa, porque ela também pressupõe um conjunto de variáveis complexo, né? E assim, um professor competente é um professor que pode ter perfis diferentes para determinados cenários de aprendizagem. Então, a gente não pode dizer que existe um modelo específico de professor competente. Mas o que eu acho que pode se colocar nesse caldo para reflexão é que o profissional da docência do ensino superior precisa levar em conta isso que a gente tratava agora há pouco. Os tempos são diferentes, as demandas de mercado de trabalho são diferentes. A gente sabe, por exemplo, que o conhecimento não é mais um conhecimento sólido, fixo, o conhecimento está sempre em processo de mudança, de renovação. Então, a gente também tem que dar conta de pensar num estudante que entenda isso e se sinta interessado em continuar aprendendo, e, enfim, buscar o conhecimento e consiga aplicá-lo de modo complexo, né? E que consiga pensar e raciocinar de modo complexo. Então, veja só, você precisa desenvolver essas habilidades nos seus alunos. Você tem que considerar que eles são hiperconectados, que eles não estão mais analogicamente conectados conosco em sala de aula. Você precisa levar em conta todos esses cenários complexos. E os modelos de docência que a gente conhece também estão se modificando. Então, um bom docente do ensino superior é aquele que, no mínimo, se coloca na condição de questionador, né, do seu próprio fazer, que está sempre pensando, bem, essa estratégia que eu escolhi dá conta daquilo que eu imaginava que fosse acontecer no percurso de aprendizagem dos meus alunos,
essas perguntas são perguntas importantes e às vezes as respostas para elas podem ser diferentes para cada professor. Mas estar em constante questionamento é fundamental nos cenários da educação superior contemporânea. Muito bem, e para finalizar, ainda buscando alguns elementos da sua resposta, pensar nesse estudante do ensino superior, esse ingressante no ensino superior, suas características, sua relação com os professores, da mesma forma, o comportamento estudantil na era da informação. Então, desafios em relação a esse tema específico da docência. Bem, o estudante que a gente tem hoje, de novo, né, não é o estudante que a gente tinha há algumas décadas. Os perfis se modificaram. Esse estudante é um estudante hiperconectado, então ele sabe muito de muita coisa e ao mesmo tempo sabe pouco daquilo que poderia saber mais. E além disso, ele também chega à universidade sem saber às vezes o que ele pretende, os objetivos não estão devidamente claros, porque ele sai do ensino médio com mais dúvidas do que certezas, e naturalmente esse processo é assim, porque há muita informação que perpassa essa etapa da vida e muitas dúvidas também. Então a gente também tem que pensar que esse estudante é um estudante que precisa de um olhar diferenciado, não é o olhar só de, bem, eu chego aqui, vou transmitir ali um conjunto de saberes do âmbito da categoria do conhecimento da área e não vou me importar com o que acontece fora do cenário da sala de aula. Esses estudantes carecem de atenção, eles precisam ser ouvidos e a gente precisa dar conta dessa complexidade toda que é estar vivendo num tempo em que só o conhecimento já não é mais suficiente, de que a gente precisa dar conta destas outras capacidades que eles precisam desenvolver, pensar de modo complexo, desenvolver a criatividade, saber buscar o conhecimento onde ele estiver, enfim, são todos esses cenários complexos que a gente tem diante da gente e, no mínimo, eu penso que é preciso levar em consideração o que a gente às vezes não sabe classificar de modo assim tão pautado. Muito bem. Quero lhe agradecer, professora Kari, pela nossa conversa e certamente fica a impressão de que exercer docência pressupõe singularidade, mas também complexidade. Exatamente. Muito obrigada pelo bate-papo aqui. Muito bem. Muito obrigado pela sua atenção.